aqui, ó, esse capítulo nós vamos estudar Teorema de Pitágoras, tá? Teorema de Pitágoras, ele é exclusivo para triângulos. Qual é a classificação desse triângulo? Triângulo. Qual é esse ângulo aqui? É um ângulo reto? Então ele é um triângulo retângulo. Então esse teorema ele é específico para esse triângulo retângulo, ok? Beleza? Então qual é o que nós temos para absorver desse triângulo? Nós temos, vocês observam que nós temos um lado maior do triângulo. Esse lado maior do triângulo ele é chamado de hipotenusa. Hipotenusa é o lado maior. E os outros dois lados são os lados menores, a gente chama de catetos, que é representado pela letra B e a letra C. O que eu tenho que saber? Que o lado maior, ele sempre vai estar oposto ao ângulo de 90 graus. Então a primeira coisa que você tem que saber é isso. Olha para o ângulo de 90 graus e vê quem está do lado oposto a ele. É a hipotenusa. E os outros dois lados, eles estão próximos do ângulo de 90 graus, concorda? Então esses que estão próximos do ângulo de 90 graus são os catetos. Professor, isso influencia demais. Então vocês têm que saber quem é hipotenusa e quem é cateto. Belezinha? O que o Teorema de Pitágoras diz? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma, que no caso aqui é, eu vou colocar a letra, tá? Que a hipotenusa é o A. A hipotenusa elevada ao quadrado é a mesma coisa que a soma do quadrado dos catetos. Está aqui o teorema, ó. Tu vai pegar a hipotenusa, elevar ao quadrado, igual. Aí tu vai ter que fazer o quê? Elevar os catetos ao quadrado e depois somar. C ao quadrado mais B ao quadrado, que é o outro cateto. Ok? Professor, ok o teorema? Vamos colocar o teorema em prática. Olha o primeiro exercício, primeiro exemplo. Quem é? Temos um triângulo retângulo? Sim. Quem é a hipotenusa? X. Então eu vou colocar o x ao quadrado, que é o que eu estou querendo. Quem são os catetos? 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado. E agora, gente, no mais é só equação e resolver as potências. Beleza? Então ficou x quadrado, 9 ao quadrado, 81, mais 12 ao quadrado. 12 ao quadrado. 12 vezes 12. 144. 144 mais 81. Quanto? 125? 225. O que eu estou querendo na questão? É o valor do x? É o valor do x? Ou é o valor de x ao quadrado? O que eu quero na questão? É o valor de x ou de x ao quadrado? De x. Então, se o x está elevado ao quadrado, eu tenho que transformar a potência numa raiz. E agora eu resolvo a raiz quadrada. É quanto? 15. 15 vezes 15 dá 225? Sim, então a raiz quadrada de 225 é 15. Só que, tudo bem, gente, aqui, tranquilo? Difícil? Não, né? Só que, olha uma observação que nós fizemos na aula anterior. Quando nós estudamos a equação do segundo grau, quando eu resolvi uma raiz quadrada, eu não tinha um sinal de mais e um sinal de menos? Porque a raiz quadrada admite os dois valores, o positivo e o negativo. Nós vimos na nossa aula ontem, ou anteontem. Sim. Aqui, por exemplo, quando eu for fazer raiz quadrada de 225, não teria que ser mais ou menos 15? 15 negativo e 15 positivo? Sim? Beleza? Não era assim? Por que aqui no teorema eu tiro o valor negativo? Eu só admito o valor positivo. Porque eu não tenho valor
negativo para distanciar. O lado do triângulo não é uma distância? Daqui para cá, não são 2 metros? Se eu voltar, eu tenho menos 2 metros? Não, continua sendo 2 metros. Então, a distância tem que ser positiva. Então, no caso da raiz quadrada, eu vou admitir somente o valor positivo. Ok? Porque o lado do triângulo é uma distância. Belezinha? Próximo exemplo. Quem é a hipotenusa? Não é x? Aqui é 4. Ó. Quem são os catetos? Enzo, quem são os catetos? 3 quadrado mais 4 ao quadrado. 3 ao quadrado. 4 ao quadrado. 16 mais 9. 25. Quem é a raiz quadrada de 25? Então, meu lado do triângulo vale 5. A hipotenusa vale 5. Como é que eu sei que o cálculo que eu acabei de fazer está correto? Tirando a prova real. Substituir o 5 aqui, nós não achamos igual a 5? 5 ao quadrado, ó, é igual a 9 mais 16. 25 é igual a 25? Não é verdade? Então, a nossa conta está correta. E, ó, quem é a hipotenusa? X. 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. X é igual a raiz quadrada de quanto? 25 mais 144. 144 mais 25. 144 mais 25. 169, né? Não, 169? 4 e 5, 9. 2 mais 4, 6 e 1 repete. Qual é a raiz quadrada de 169? Qual é a raiz quadrada de 9? 3. Qual é a raiz quadrada de 1? Beleza? E ó, bora lá. Eu tenho um triângulo. Esse triângulo é retângulo? Primeira coisa que eu tenho que olhar é saber se o triângulo é retângulo. É retângulo? Não. Mas o que ele está querendo? Ele não está querendo a altura desse triângulo? Que ele chamou de x? Então a altura do triângulo é isso aqui, ó. Daqui, ó. Aqui para cá, ó. O triângulo todo não é retângulo. Mas se tu dividir ao meio, tu não tem um triângulo menor que é retângulo? Então o triângulo que foi dividido é esse aqui, ó. Vou desenhar de novo, ó. Quanto vale aqui, né? Altura x. Aqui vale 15. Daqui para cá vale quanto? 18. Metade. 9. Então aqui vale 9. Não vale 9. Ok? E agora, quem é a hipotenusa? É o x ou é o 15? Ele não tem que estar do lado oposto? Lá do outro lado? Então é o 15. Se você colocar a hipotenusa como x, está errado. Vai dar outro valor. Sempre a hipotenusa sozinha, tá bom? Então ficou x ao quadrado mais 9 ao quadrado. 15 ao quadrado? Não. 225? Vê aí para mim, 15 vezes 15, quanto é que dá? É 225? Aqui, ó, acabamos de fazer, ó. Tá? Então ficou x ao quadrado mais 9 ao quadrado. 81, 9 vezes 9? 81, certo? Beleza. Então ficou 225 menos 81. Qual é o valor de x ao quadrado? 225 menos 81. 225 menos 81. Quanto? 4. Qual é a raiz quadrada de 144? 12. Então, nosso lado aqui, ó,
A nossa altura do triângulo vale 12. Tem um triângulo aqui? Não, nós temos um. Qual figura plana é essa? Qual figura é essa daqui que formou? Hã? Qual é a figura desse caminhão? Qual é o formato dela, da geometria plana? Pentágono? Não. Quadrilátero? 1, 2, 3, 4. Sim. Qual é o nome desse quadrilátero? Trapézio. É um trapézio. Base menor, base maior, altura. Olha aqui a diagonal aqui, ó. Pega nos dois vértices. Beleza? Mas aí o que me interessa? Nós temos uma figura e ele quer saber qual é a medida desse lado, ó. Daqui para cá vale 12, daqui para cá vale 13, aqui vale 18 e aqui vale x. Ele quer saber esse x aqui, ó. Qual é a jogada? É você pegar aqui, ó, e traçar uma reta aqui. Daqui para cá, ó, vale quanto? 12. Então aqui também vale 12, ó. Daqui para cá vale quanto? 13. Daqui para cá vale quanto? 13 também, ó. Aqui formou um ângulo de 90 graus, porque ele está perpendicular com a base. Perpendicular, formou 90 graus. Aí qual é a sacada? Ó, eu já tenho um valor, quer dizer, eu já tenho 12, já tenho x, eu preciso desse outro lado. Daqui para cá vale quanto? Né? 18? 18 menos 13. 6? 18 menos 13 é 6. Quanto? 5. Então aqui vale 5 mais 13, 18. Beleza, então o que que eu tenho? Eu tenho esse triângulo aqui, ó. Olha lá, aqui vale 12, aqui vale 5 e aqui vale x. Quem é a hipotenusa? X. Quem são os catetos? 12 ao quadrado, 5 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 100 e mais 25. Dá quanto? 144 mais 25. 169. Qual é a raiz de 169? Ó, acabamos de fazer, ó. Raiz de 169 é 13.